E estou no YouTube. Galera, é um prazer estar falando com vocês. Quero me apresentar aqui, meu nome é Bruno Garcia, sou visagista, sou barbeiro, atuo diariamente. Porém, o que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco da minha vida, mostrar o quanto o visagismo mudou a minha vida, o meu posicionamento. Olha hoje a estrutura que eu estou atendendo com colaboradores e eu quero que você entenda que você também é capaz. Todos nós somos capazes, desde quando nós focamos, nos esforçamos, estamos próximos de pessoas que agreguem na nossa vida e buscamos, é claro, conhecimento. Tá vendo essas fotos aqui? Esse era eu quando iniciei, morando com a avó, atendendo em um quarto, onde tinha até um guarda-roupa do lado, com filho pequeno, casado, enfim, só eu sei o que eu passei. Trabalhava bastante, não via dinheiro entrar, passei muito sufoco. Graças à minha família eu tive ajuda, não passei necessidade, porém, se eu não tivesse a família, eu teria passado necessidade na situação que eu estava naquele momento. Mas eu sempre tive foco, sempre soube o que eu queria, não sabia o rumo que minha vida iria tomar, mas eu sabia o que eu queria de fato. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, clareza. Quero que vocês saibam, que vocês procurem de fato o que vocês querem, que vocês tenham esse discernimento, porque a clareza é fundamental para atingir o objetivo. Se você atira para todo lado, você não vai conseguir. E no início da minha carreira, eu estava perdido. Eu sabia que eu queria ser barbeiro, mas eu sabia também que eu tinha que buscar coisas novas. Não sabia o quê, não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu estava descontente. Estava até querendo abandonar a profissão, porque eu trabalhava muito, finais de semana sem almoço, trabalhava durante a semana até a noite, cobrava pouco, fila, lista de espera, agenda, enfim, estava louco, perdido, trabalhando sozinho. E eu vejo muitos profissionais hoje nessa situação ainda, em pleno 2026. Vocês têm que entender que o mundo está evoluindo, as pessoas estão entendendo que imagem é posicionamento, e o que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco do visagismo, também um pouco de posicionamento, e mostrar a minha realidade, mostrar que eu consegui, que vocês também conseguem, e eu quero instruir vocês, quero estar acompanhando vocês aqui do YouTube, mostrando que vocês podem, mostrando a minha realidade e que vocês conseguem, tá? Então, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, espero que vocês gostem, que vocês se inspirem, porque essa é a realidade. Bom, vamos lá, tudo começou em 2012, 2013, quando eu comecei a fazer curso de cabeleireiro. Sempre tive vontade de aprender cortar cabelo, por curiosidade, porém antigamente não existia curso de barbeiro, era só de cabeleireiro. E tinha aquele preconceito, aquele famoso preconceito, né? Ah, mas isso aí, enfim, é coisa de mulherzinha. E a vida foi passando. Quando eu já estava casado, eu era CLT, trabalhava em indústria. Eu vi um carro de som passando ali na minha rua, falando de uma escola nova que abriu na minha cidade, trazendo um pouco desse conhecimento de cabeleireiro, curso de cabeleireiro. Falei para minha esposa, poxa, eu quero aprender, né? Eu nem sabia que ia se tornar a minha profissão, mas ela, enfim, ela incentivou, fiz esse curso, quase 2 anos de formação, aprendendo só cabelo feminino, mas eu gostei, enxerguei esse mercado, trabalhei em barbearia depois que eu terminei esse curso. Como eu disse, não existia curso de barbeiro, era curso de cabeleireiro, o que foi bom, porque eu aprendi muitas técnicas, né? Eu pude alavancar meu conhecimento, ter bastante conhecimento em diversas áreas ali, colorimetria, um pouco de química, corte na tesoura, até um pouquinho de visagismo também, enfim. E foi aí onde eu comecei a atuar. Trabalhei em 2 barbearias no início, quando me formei. Primeiro eu tive a ajuda de um grande amigo, que me deu tudo, como vocês podem ver nessas fotos aí no quarto. Essa cadeira era emprestada e aquele espelho ele me deu de presente. Então eu comecei literalmente do zero, pessoal, do zero, sem recurso nenhum. E também não tinha medo. Eu não ficava esperando o cliente entrar, mesmo ganhando pouco, às vezes eu ficava na rua, chamando, dando cartão, enfim, nunca fui um cara acomodado, jamais. Sempre busquei os clientes, né? Não ficava esperando os clientes virem até mim, sentado ali. Eu ficava na rua, buscando essa galera. Por volta ali de 2014, meados de 2014,
Se eu me recordo bem, foi em maio, abril ou maio. Eu fui para esse ponto aqui, do qual vocês estão vendo, onde eu comecei ali cobrando R$ 7, promoção, e enfim, ali foi minha jornada. Nesse estabelecimento eu fiquei por 12 anos. Em 2025, inaugurei esse ponto que eu estou atualmente, focando na estratégia de imagem masculina. Voltando um pouquinho, vamos falar agora a respeito do visagismo, como que entrou na minha vida e como isso me posicionou. Em 2023, eu comecei a aprender um pouco do visagismo, aprendi sobre essa comunicação não verbal, que envolve realmente um pouco da psicologia ali, você entender quem é a pessoa, de fato quem é aquela personalidade, o que aquela pessoa está buscando com a imagem dela, o estilo. Então vai muito além de um simples corte, envolve um ser humano, você tem que entender quem que é aquela pessoa que está sentada na sua cadeira. Aí você começa a trabalhar a imagem dela de acordo com isso, fazendo a leitura do formato do rosto, do crânio, tipo de cabelo, sabendo recomendar o produto adequado, enfim. Então em 2023 eu aprendi, sempre gostei muito de assunto voltado à neurociência, psicologia, psicanálise, arquétipos, sempre fui fascinado nesse tipo de assunto. E aí que o visagismo entrou com tudo, porque envolve isso, você tem que aprender isso. Se você quer atuar com o visagismo, ser um consultor visagista, você tem que aprender um pouco de neurociência, psicanálise, comportamento humano, tá? Não estou dizendo que você vai ser um neurocientista, vai ser um psicólogo, um terapeuta, não. Não é isso. Mas você tem que entender de pessoas, tá bom? Porém, teve um porém também, eu aprendi em 2023, aquilo abriu minha mentalidade. Em 2024 eu comecei a atuar com muito medo, eu tinha muito medo, porque como é algo muito pessoal, né, eu não sabia como fazer aquela consultoria, então eu tinha bastante medo. Comecei a atender alguns clientes, oferecer para eles de graça, não cobrava nada, só para poder ter uma experiência. Aí, devido a uma demanda de uma outra pessoa de um outro estado, se eu me recordo bem, do Rio de Janeiro, ele queria fazer online. Falei, poxa, mas online, como que eu vou aplicar o visagismo online? Aí, enfim, ele insistiu, eu fiz. Na época eu cobrava R$ 25 o corte de cabelo. Eu cobrei R$ 300 essa consultoria. E resumindo, pessoal, vou resumir bastante a história. Hoje eu sou um dos maiores visagistas do Brasil que atende de forma online. Já faturei em dólar, euro, libra e até criptomoeda através do visagismo, principalmente da consultoria online. E eu quero trazer isso para vocês. Conhecimento de visagismo e também, quem sabe, vocês aprenderem a aplicar a consultoria online de forma internacional. Pessoas do mundo inteiro. Te garanto que você não precisa falar outro idioma, assim como eu não falo. Eu arranho no inglês, mas bem superficial. Porém, eu tenho resultado, tá? Eu já faturei, como eu disse, em dólar, euro, libra e até criptomoeda. É possível, basta você ter a mente aberta. Se cabe na sua mente, cabe na sua mão, tá? Então você tem que entender que o mercado está aí. É um oceano azul, as pessoas no mundo não conhecem o que a gente tem aqui no Brasil. Eu tenho certeza que você consegue chegar no mesmo lugar que eu tô hoje, tá? Então, se você é um barbeiro que está trabalhando, labutando, não vê uma luz no fim do túnel, está perdido, não sabe como se posicionar, eu tô aqui para te ajudar. Olha, eu só não vou usar essa palavra garanto porque depende de você, mas dependendo do meu conhecimento, eu garanto que você consegue alavancar aí pelo menos o dobro do que você fatura hoje trabalhando menos, tá? Pelo menos o dobro trabalhando menos. Isso é visagismo, isso é posicionamento. Fica ligado, hoje o conteúdo foi um pouquinho mais curto, eu vim aqui para me apresentar, mas em breve vou trazer bastante conhecimento de visagismo, conhecimento técnico grátis aqui no YouTube, e eu espero que você goste, que você me acompanhe e que você alavanque mais a sua mentalidade e o seu posicionamento, tá? Entenda que o mercado está mudando, é uma revolução que a gente está passando na barbearia, as pessoas estão entendendo que imagem importa, elas estão preocupadas cada vez mais e elas querem saber qual que é o formato do rosto, qual que é o formato do crânio, e você como profissional tem que saber direcionar essas pessoas, tá? Então a gente se vê em breve, foi um prazer e até!